Você sabia que está cercado por invenções revolucionárias que mudaram o curso da humanidade, mas que provavelmente considera completamente banais? Neste exato momento, enquanto vê este vídeo, você está usando ou tem ao seu alcance objetos que já foram considerados luxos inimagináveis, símbolos de status social ou até mesmo proibidos por autoridades religiosas. A verdade chocante é que a maioria das pessoas vive toda a vida sem conhecer as histórias extraordinárias por trás dos itens mais simples do seu cotidiano. E isso é um desperdício gigantesco de conhecimento que pode transformar completamente sua perspectiva sobre o mundo. Aqui está algo que vai te surpreender. Muitas das invenções que você usa diariamente surgiram por puro acaso, erros de comunicação ou necessidades pessoais de pessoas comuns que enfrentavam problemas similares aos seus. Enquanto a maioria das pessoas aceita passivamente a existência desses objetos, você está prestes a descobrir curiosidades fascinantes que vão fazer você olhar para sua própria casa com olhos completamente diferentes. Imagine ter acesso a conhecimentos históricos que poucos dominam, histórias que conectam você diretamente com imperadores chineses, inventores geniais e até mesmo veterinários preocupados com o conforto de seus filhos. Prepare-se para uma jornada que vai revelar como 7 objetos aparentemente insignificantes do seu cotidiano carregam segredos milenares, revoluções sociais e inovações que moldaram a civilização como conhecemos hoje. Ao final desta descoberta, você nunca mais verá esses itens da mesma forma e terá em suas mãos um arsenal de conhecimento fascinante que poucos possuem. Você está caminhando tranquilamente pela rua quando, de repente, o céu desaba em chuva torrencial. Instintivamente, você abre seu guarda-chuva e continua seu caminho, seco e protegido. Mas sabia que essa simples ação conecta você a uma das invenções mais antigas e fascinantes da humanidade? A história do guarda-chuva remonta a mais de 4.000 anos, quando os antigos egípcios e assírios já utilizavam estruturas similares para se proteger do sol escaldante do deserto. Essas curiosidades históricas nos mostram como nossos ancestrais já pensavam em soluções práticas para problemas do cotidiano. O que realmente impressiona é como essa invenção evoluiu através dos séculos, adaptando-se às necessidades de cada época. Na antiga China, por volta de 2000 a.C., os artesãos criaram os primeiros guarda-chuvas impermeáveis, usando papel oleado e bambu, uma combinação genial que resistia tanto ao sol quanto à chuva. Já na Grécia e Roma antigas, o parasol, como era chamado, tornou-se símbolo de status social, especialmente entre as mulheres da alta sociedade. É curioso pensar que algo tão comum em nosso cotidiano já foi considerado um item de luxo e distinção social. A transformação mais marcante aconteceu no século XVIII, quando o filantropo inglês Jonas Anvai popularizou o uso do guarda-chuva entre os homens em Londres. Antes disso, era considerado um acessório exclusivamente feminino, e Anvai enfrentou zombarias e até agressões por carregar seu guarda-chuva pelas ruas. Essa coragem de desafiar convenções sociais nos ensina que muitas das invenções e inovações que hoje consideramos normais já foram vistas como estranhas ou inadequadas. A persistência de pessoas como Anvai moldou não apenas a moda, mas também a funcionalidade de objetos que hoje são indispensáveis em nosso dia a dia. Você já parou para pensar no que seria do mundo moderno sem essa invenção revolucionária que está literalmente embaixo dos nossos pés todos os dias? O pneu inflável transformou completamente a forma como nos movemos, e sua história é repleta de curiosidades que poucos conhecem. Tudo começou em 1845, quando o engenheiro escocês Robert William Thomson patenteou o primeiro pneu pneumático, uma ideia tão à frente de seu tempo que demorou décadas para ser realmente compreendida e aplicada. Naquela época, as carruagens ainda dominavam as ruas, e a ideia de uma roda cheia de ar parecia quase mágica para o cotidiano das pessoas. A verdadeira revolução aconteceu em 1888, quando John Boyd Dunlop, um veterinário irlandês, reinventou o pneu inflável para resolver um problema bem pessoal. Seu filho reclamava que o triciclo era muito desconfortável nas ruas de pedra. Dunlop criou uma câmara de ar envolvida por lona e borracha, transformando completamente a experiência de pedalar. Essa simples modificação não apenas melhorou o conforto, mas também aumentou significativamente a velocidade e eficiência do transporte. É fascinante como uma preocupação paterna se tornou uma das invenções mais impactantes da era moderna, influenciando desde bicicletas até os carros de Fórmula 1 que vemos hoje. O que torna essa história ainda mais interessante é como o pneu inflável democratizou o transporte e mudou radicalmente a sociedade. Antes dessa inovação, apenas os mais ricos podiam se dar ao luxo de viajar confortavelmente em carruagens bem equipadas. Com o advento dos pneus pneumáticos, bicicletas tornaram-se acessíveis e confortáveis para todas as classes sociais, criando a primeira verdadeira revolução na mobilidade urbana. Essa transformação do cotidiano das pessoas comuns nos mostra como pequenas melhorias tecnológicas podem ter impactos sociais gigantescos, preparando o terreno para outras inovações que também revolucionariam nossa forma de ver e interagir com o mundo.
Feche os olhos por um momento e imagine como seria sua vida se você não conseguisse enxergar claramente as letras deste texto. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, essa realidade mudou completamente graças a uma das invenções mais transformadoras da história humana, os óculos. A jornada dessa criação fascinante começou no século XIII, na região de Veneza, na Itália, quando artesãos vidraceiros descobriram que pedaços de vidro polido podiam amplificar objetos pequenos. Essas primeiras pedras de leitura eram simples lupas que monges e escribas usavam para decifrar manuscritos antigos, uma verdadeira revolução para o cotidiano intelectual da época. O salto genial aconteceu por volta de 1286, quando alguém, cuja identidade permanece um mistério até hoje, teve a brilhante ideia de conectar duas lentes com uma armação que pudesse ser apoiada no nariz. Imagine a emoção daqueles primeiros usuários ao descobrirem que podiam enxergar nitidamente novamente. Essas curiosidades históricas nos revelam que os primeiros óculos eram considerados quase mágicos, e seu uso era restrito principalmente ao clero e à nobreza. Era como se uma janela para um mundo mais claro tivesse sido aberta, permitindo que pessoas com problemas de visão voltassem a participar plenamente da vida social e profissional. A evolução dos óculos ao longo dos séculos reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também mudanças sociais profundas. No século XV, os óculos começaram a ser produzidos em massa em Nuremberg, Alemanha, tornando-se mais acessíveis para comerciantes e artesãos. Benjamin Franklin, no século XVIII, revolucionou novamente essa invenção ao criar os primeiros óculos bifocais, permitindo que uma única lente corrigisse tanto a visão de perto quanto de longe. Essa inovação prática demonstra como a necessidade pessoal pode gerar soluções que beneficiam milhões de pessoas, transformando completamente a forma como interagimos com textos, arte e até mesmo com outras pessoas em nosso dia a dia. Toda manhã, ao acordar, você provavelmente realiza um ritual tão automático que nem percebe sua importância histórica. Essa ação simples do cotidiano conecta você a uma tradição milenar que começou de forma bem diferente do que imaginamos. Os primeiros registros de limpeza dental datam de 3000 a.C., quando os antigos egípcios mastigavam galhos de árvores com pontas desfiadas, especialmente da árvore salvadora pérsica, criando uma espécie de escova natural. Essas curiosidades arqueológicas nos mostram que nossos ancestrais já compreendiam a importância da higiene bucal, muito antes de qualquer conhecimento científico sobre bactérias ou cáries. A primeira escova de dentes que realmente se parece com as que usamos hoje surgiu na China, durante a dinastia Tang, por volta do ano 619. Os chineses foram geniais ao combinar cerdas de porco com cabos de bambu ou osso, criando uma ferramenta eficaz e durável. Essa invenção revolucionária logo se espalhou pela Rota da Seda, chegando à Europa através de comerciantes árabes. É impressionante pensar que algo tão essencial em nossa rotina diária levou séculos para se desenvolver e se popularizar, passando por diversas culturas e adaptações até chegar ao formato que conhecemos. O que torna essa história ainda mais fascinante é como a escova de dentes evoluiu junto com nossa compreensão sobre saúde. Durante a Idade Média, os europeus preferiam usar panos ásperos ou galhos mastigados, considerando as escovas chinesas muito exóticas. Foi apenas no século XVII que essa ferramenta começou a ganhar popularidade na Europa, especialmente entre a aristocracia francesa. A verdadeira democratização aconteceu no século XX, quando a produção em massa e o desenvolvimento de cerdas sintéticas tornaram as escovas acessíveis para todas as classes sociais. Essa transformação do cotidiano das pessoas comuns nos prepara para entender como outros objetos aparentemente simples também passaram por jornadas igualmente surpreendentes. Você já parou para pensar que uma das invenções mais práticas do mundo surgiu completamente por acaso? A história do saco de chá é um perfeito exemplo de como os erros podem se transformar em soluções geniais que revolucionam nosso cotidiano. Em 1908, Thomas Sullivan, um comerciante de chá de Nova York, estava enfrentando dificuldades financeiras e decidiu economizar enviando amostras de chá em pequenos saquinhos de seda ao invés das tradicionais latas de metal. Sua intenção era simplesmente reduzir custos de envio, mas seus clientes interpretaram de forma completamente diferente e começaram a mergulhar os saquinhos diretamente na água quente. O que aconteceu a seguir foi uma verdadeira revolução na forma como o mundo consome chá. Os clientes de Sullivan ficaram encantados com a praticidade e começaram a fazer pedidos específicos para chá em saquinhos. Essa reação inesperada transformou um erro de comunicação em uma das maiores inovações da indústria de bebidas. Sullivan rapidamente percebeu o potencial e começou a desenvolver saquinhos mais adequados, experimentando com diferentes materiais como gaze e papel. Essas curiosidades sobre como grandes mudanças podem surgir de situações imprevistas nos ensinam que estar aberto a feedback e adaptações pode levar a descobertas extraordinárias. A popularização do saco de chá mudou completamente os hábitos de consumo ao redor do mundo, especialmente durante as duas guerras mundiais, quando a praticidade se tornou essencial. Soldados podiam preparar uma xícara de chá rapidamente, sem precisar de equipamentos elaborados ou tempo para coar folhas soltas. Essa invenção acidental democratizou o consumo de chá, tornando-o acessível em qualquer lugar e situação. Hoje, quando você simplesmente mergulha um saquinho na água quente, está participando de uma tradição que nasceu de um mal-entendido comercial
comercial, mas que se tornou fundamental no cotidiano de bilhões de pessoas, preparando caminho para outras inovações que também transformariam objetos simples em elementos indispensáveis. Olhe para sua roupa neste exato momento e conte quantos botões você está usando. Essa pequena invenção, que parece tão óbvia e natural em nosso cotidiano, tem uma história de mais de 5.000 anos, cheia de reviravoltas sociais e tecnológicas que poucos conhecem. Os primeiros botões surgiram no Vale do Indo, por volta de 3000 a.C., mas aqui está uma das maiores curiosidades. Eles não eram usados para fechar roupas. Eram puramente decorativos, símbolos de status e riqueza, feitos de materiais preciosos como marfim, ouro e pedras semi-preciosas. Imagine usar um botão apenas para mostrar sua posição social. Era exatamente isso que acontecia nas civilizações antigas. A verdadeira revolução funcional dos botões aconteceu na Europa medieval, especialmente na Alemanha do século XIII, quando alguém teve a ideia genial de criar casas de botão correspondentes. Essa inovação transformou completamente a moda e a praticidade do vestuário, permitindo que as roupas se ajustassem melhor ao corpo e oferecessem maior proteção contra o frio. Durante a Idade Média, botões elaborados tornaram-se tão valiosos que eram frequentemente mencionados em testamentos e heranças familiares. É fascinante pensar que algo tão simples em nosso dia a dia já foi considerado um bem precioso, passado de geração em geração como uma joia de família. O que torna essa história ainda mais interessante é como os botões refletiram e influenciaram mudanças sociais profundas. No século XIV, a Igreja Católica chegou a proibir o uso excessivo de botões, considerando-os símbolos de vaidade e ostentação. Já durante a Revolução Francesa, botões elaborados eram vistos como símbolos da aristocracia, e muitas pessoas os removiam das roupas para evitar perseguições. A democratização dos botões aconteceu apenas com a Revolução Industrial, quando máquinas puderam produzi-los em massa, tornando essa invenção acessível para todas as classes sociais. Essa transformação do cotidiano das pessoas comuns nos mostra como objetos aparentemente insignificantes podem carregar significados sociais profundos, preparando nossa compreensão para outros itens que também evoluíram de símbolos de status para necessidades básicas. Você carrega uma bolsa ou carteira todos os dias, mas já imaginou como seria sua vida sem esse companheiro fiel que guarda seus pertences mais importantes? A história da bolsa é uma jornada fascinante que começou há mais de 5.000 anos, quando nossos ancestrais precisaram encontrar uma forma prática de transportar ferramentas, alimentos e objetos de valor durante suas jornadas. Os primeiros registros arqueológicos mostram que povos antigos usavam peles de animais amarradas com cordas, criando os primeiros sacos da humanidade. Essas curiosidades históricas revelam que essa invenção nasceu da necessidade mais básica: ter as mãos livres para outras atividades enquanto transportavam seus bens essenciais. Durante a Idade Média, as bolsas evoluíram significativamente e se tornaram verdadeiros indicadores sociais e econômicos. Homens e mulheres usavam pequenas bolsas de couro presas ao cinto, chamadas de escarcelas, que continham moedas, chaves e documentos importantes. O que é realmente interessante é que essas bolsas eram frequentemente bordadas com símbolos familiares ou religiosos, transformando-se em verdadeiras obras de arte pessoais. Comerciantes ricos ostentavam bolsas elaboradas feitas com materiais exóticos como seda oriental e metais preciosos, enquanto camponeses usavam versões simples de tecido grosso. Essa diferenciação social, através de um objeto do cotidiano, nos mostra como a funcionalidade e o status sempre caminharam juntos na história humana. A transformação mais dramática aconteceu durante os séculos XVIII e XIX, quando a moda feminina mudou radicalmente e as bolsas se tornaram acessórios externos essenciais. Antes disso, as mulheres carregavam seus pertences em bolsos internos costurados nas saias, mas as novas silhuetas da moda exigiam soluções diferentes. Surgiram então as primeiras bolsas de mão modernas, inicialmente chamadas de reticules ou indispensáveis. Marcas como Louis Vuitton, fundada em 1854, revolucionaram o conceito ao criar bolsas especificamente para viagens, combinando funcionalidade com elegância. Essa evolução nos mostra como uma simples invenção utilitária se transformou em um dos acessórios mais importantes e expressivos do guarda-roupa moderno, refletindo não apenas necessidades práticas, mas também personalidade e estilo de vida de cada pessoa. E aí, depois de descobrir todas essas curiosidades incríveis, como você se sente ao olhar para os objetos ao seu redor? Mas aqui está a questão mais importante: o que você vai fazer com essas informações? Vai deixar esse conhecimento parado na sua mente, ou vai usar essas histórias para impressionar amigos, enriquecer conversas e se tornar aquela pessoa interessante que todos querem ouvir? Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu sem assunto em uma reunião social, ou queria ter algo fascinante para compartilhar? Agora você tem 7 histórias extraordinárias sobre invenções que estão literalmente no cotidiano de todo mundo. Imagine a reação das pessoas quando você contar que o saco de chá foi inventado por acidente, ou que os primeiros óculos eram considerados quase mágicos. Esse tipo de conhecimento não apenas te torna mais interessante, mas também desenvolve sua capacidade de observação e curiosidade sobre o mundo. Mas não pare por aqui. Se essas histórias despertaram sua sede de conhecimento, imagine quantas outras curiosidades fascinantes existem esperando para serem descobertas. Cada objeto, cada
cada invenção, cada detalhe do nosso mundo tem uma história incrível por trás. Que tal transformar essa curiosidade em um hábito? Comece a questionar a origem das coisas ao seu redor. Pesquise, aprenda e continue expandindo esse arsenal de conhecimento que poucos possuem. Se você chegou até aqui, é porque realmente valoriza aprender coisas extraordinárias sobre nosso mundo. Então não perca a oportunidade de continuar essa jornada de descobertas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como este, que vão transformar sua forma de ver o cotidiano e te dar ainda mais histórias fascinantes para compartilhar. Afinal, conhecimento é poder e você merece ter acesso aos segredos mais interessantes da humanidade.